Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graças a Deus, irmãos. Nós estamos aqui para consagrar a nossa vida, o nosso coração, tudo que somos pertence a Deus. Não podemos vencer o mundo com a nossa força, não podemos vencer o pecado com a nossa força, não podemos vencer o diabo com a nossa força, mas é com a força do Senhor e com o seu poder. É o Senhor que nos dá força. Se você tem alguma causa, tem algum pedido, se você tem alguma necessidade, esse é o dia que Deus escolheu para você aumentar no nível espiritual, porque consagração é algo pessoal e nós precisamos buscar para poder alcançar um nível maior, para fazermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nós precisamos sonhar, precisamos crer e precisamos andar na presença de Deus. Deus tem sido fiel a nós. Se você puder, nesse momento, eu quero que você se ajoelhe. Nós vamos fazer essa oração de joelhos no chão. Vamos clamar ao Senhor. E pode fazer, porque até essa dor que você está sentindo, ela vai passar. Eu creio que nós estamos num culto de consagração. Meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora de joelhos na Tua presença, Senhor, porque precisamos do Teu agir, precisamos da Tua direção, precisamos, Senhor Deus, que as Tuas fortes mãos possam agora entrar em ação a nosso favor, porque eu clamo pelo Teu povo, eu clamo, Senhor, por esses irmãos que estão aqui diante de Ti, que tem, Senhor Deus, apresentado seus pedidos, as suas orações, suas necessidades, suas famílias, suas causas, seus problemas, Senhor, entregando a Ti, meu Pai, estou entregando a quem pode fazer, a quem pode realizar. Então, meu Pai, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, atende, Senhor, aqueles que estão agora diante de Ti, meu Deus. Pai, muda a nossa sorte, muda, Senhor Deus, o quadro, muda, Senhor, essa situação. Oh Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui entre nós, a Tua presença nos alegra. Oh Espírito da verdade, a Tua presença nos dirige, nos guia. Por isso clamamos a Ti, nos ajuda, Senhor. Agora, Senhor, toma as nossas vidas, retire, Senhor, tudo aquilo que não Te pertence. Retira, Senhor, o pecado, a maldição. Retira, Senhor, toda palavra frívola, tudo aquilo que muitas vezes, Senhor, falamos e não poderíamos ter falado. Muitas vezes, Senhor Deus, os nossos pés entraram em lugares que não poderiam ter entrado, Senhor. Pai, então nos ajuda. Esse é o culto que nós queremos, Senhor, nos consagrar a Ti. Senhor, nos purifica, nos perdoa e nos dá a Tua bênção e a Tua paz, em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e eu recebo da parte de Deus. Amém. Você pode se levantar em nome de Jesus Cristo. Que manhã maravilhosa. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Bom é estarmos aqui, irmãos, na casa do Deus vivo, porque a palavra do Senhor se renova. A palavra do Senhor é vida. Você, quando ouve a voz de Deus, você está ouvindo a voz que pode verdadeiramente te abençoar, te fazer mais que vencedor. Estava meditando sobre a palavra dessa manhã e eu gostaria de ler com os irmãos dois textos. O primeiro texto está em 2 Coríntios, capítulo 5, somente um versículo. Por favor, se coloque de pé. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo de número 10. Depois nós leremos primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 11 ao 15. Você achou? Amém? 2 Coríntios, capítulo
5, verso 10. Olha o que está escrito: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. O que está escrito? Ou bem ou mal. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo de número 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos encontrar na Bíblia 3 tribunais na visão futurista, escatológica. E aqui a gente vê um apocalipse paulino. Em Corinto, Paulo fala a respeito dessa visão que todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Existe o tribunal do trono branco, Apocalipse capítulo 15, 20, versículo 15. Existe o tribunal que será aqui na terra, onde Deus, por meio de Cristo, julgará nações ímpias após o período milenar. E existe o tribunal de Cristo, o qual queremos nos ater essa manhã. A importância dessa menção, dessa preocupação. Paulo, falando desse apocalipse para a igreja. Esse é um texto que não fala de ímpios. Esse texto não fala de pecadores. Esse texto fala a respeito daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É um texto que nos chama a atenção em relação ao que estamos fazendo com a obra que o Senhor nos entregou, que Ele nos deu. O que nós estamos realizando através daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. O apóstolo Paulo diz que todos, o tribunal de Cristo não é um tribunal para condenação, não é um tribunal aqui relacionado a um caso forense, de ver quem está em pecado, mas esse tribunal tem uma aplicação de ver o que foi feito com o que foi dado a cada um. O apóstolo Paulo diz: todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo, e ali receberemos aquilo que é devido a cada obra, a cada ação. Quando isso acontecerá? Isso acontecerá na entrega dos galardões. Galardões aqui não tem uma explicitude já desenhada. É um segredo de Deus, está no coração de Deus, mas é coisa muito especial, pertence a Deus. Não há nenhum registro na Bíblia o que vai ser entregue a cada um em relação aos galardões, mas é algo muito especial. A palavra do Senhor nos diz que logo após que a igreja for arrebatada e nós nos encontrarmos com Cristo nos ares, Ele então dará boas-vindas, nos chamará para entrar à sala do trono, estaremos diante dele e Ele dirá: sejam bem-vindos, vocês são benditos do meu Pai, e agora esse novo reino é dado a vocês.
possuir por herança o que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Porque o primeiro Adão, ele foi a porta para o pecado. O primeiro Adão, ele não foi fiel, mas o segundo Adão, que não é da terra, ele nos trouxe a salvação, amém, irmãos? É Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quando Adão abriu a porta para o pecado, logo entrou a maldição sobre a face da terra e atingiu o homem poderosamente. Nós temos que distinguir duas coisas aqui essa manhã. O que é graça? Graça é o estender de Deus ao homem a sua bondade. Graça é quando Deus estende a sua bondade ao homem. O homem não merece, mas ele precisa. Isso é graça. Misericórdia é algo diferente. Misericórdia é Deus não aplacar em nós aquilo que nós merecemos. Então nós não somos salvos pela misericórdia, nós somos salvos pela graça. E o Senhor, Ele não permitiu que nós recebêssemos aquilo que merecíamos, por misericórdia. Por misericórdia. Nesse interesse, o apóstolo Paulo trata a respeito de prestações de contas, de obrigações que serão prestadas. Porque nada do que nós recebemos, nada do que nós possuímos no reino espiritual, nada do que foi depositado em cada um de nós será visto sem que não haja uma cobrança. Tudo, às vezes, muitas pessoas querem fugir dessa realidade, querem fugir dessa responsabilidade espiritual. Alguns até dizem assim: não, Senhor, eu não sou capaz. Mas se Deus depositou em você, se Deus te chamou, se isso chegou até você, saiba de uma coisa: Deus irá te cobrar. Deus irá te cobrar. O tribunal de Cristo aqui não fala sobre condenação, mas fala sobre cobrança. É muito importante que a igreja do Eterno saiba da responsabilidade também que cada um leva por si diante do trono do tribunal de Cristo. Seria muito fácil atribuirmos aquilo que foi dado a nós, direcionado somente aos oficiantes da obra do Senhor. Eu digo aqueles que têm títulos. Qualquer título para Deus não significa nada, para nós significa, porque é importante. Mas às vezes nós retiramos o peso dessa responsabilidade, dizendo: olha, mas eu não fui chamado. Quem foi chamado foi o irmão tal, foi o pastor tal. Cada um aqui recebeu o depósito do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia está dizendo lá que somente os pastores vão diante do tribunal de Cristo, Josafá? Não. Somente os levitas? Somente os intercessores? Não. Igreja do Deus Eterno, se desperte. A Bíblia diz que todos hão de comparecer. Não é um tribunal para julgar por condenação, mas é um tribunal para averiguar o que foi feito com o que Deus te deu, minha irmã. O que foi feito, meu irmão, com o que Deus depositou em suas mãos. Você acha que tudo isso que Deus te deu foi simplesmente para você dizer que teve esses dons? Mas o que você fez com esses dons? O que você fez com o que Deus depositou em suas mãos? O apóstolo Paulo fala que a base de toda edificação é Cristo. A base da fé, o fundamento da fé cristã se revela na pessoa de Jesus.
que o pecado entrou no mundo, que Jesus veio para quebrar a maldição do pecado, que Ele enviou o Espírito Santo. Isso é ensinamento apostólico. Está aqui, irmãos. Creio em Deus Todo-Poderoso, que Ele enviou o Seu Filho Jesus para salvar o mundo. Creio no Espírito Santo, que está aqui presente para guiar, dirigir a igreja. É ensinamento apostólico. Está aqui. Está diante de nós. Apostólico porque foram ensinados aqueles que vieram após apóstolo, após Jesus, os que andaram com Jesus. Eles ensinaram os ensinamentos do Mestre, Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, esse é o fundamento de toda edificação. Toda obra de Deus, o fundamento se chama Jesus Cristo. Toda obra que qualquer homem, qualquer mulher, qualquer apóstolo, qualquer pastor, qualquer reverendo, qualquer missionário, qualquer líder que queira fazer, nomear em nome do eterno Deus, tem que fazer em nome daquele que é todo poderoso. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Nenhuma obra pode ser nomeada em outro nome. Disso nós sabemos. Nós sabemos. Que bom, amém? É bom. Sabemos que essa palavra é verdade. Que delícia. Sabemos que a igreja que prega Jesus está pregando a verdade. Amém, irmãos? É maravilhoso, é bom. Sabemos que o alicerce está certo, a edificação está certa. Isso é ensinamento. A edificação está certa. Cristo Jesus. A base está certa. Agora, quem constrói? Quem edifica esse prédio? Somos nós. O apóstolo Paulo diz que a edificação está em Jesus, é o alicerce, e que agora vai ser erguido o prédio, o edifício. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício, quem forma o edifício somos nós. A base para poder sustentar a obra, sustentar os embates, a base ela aguenta tudo. Amém? Ninguém pode dizer assim, eu não aguento mais. Eu sou muita... Claro, né? Às vezes as pessoas são, assim, menos esclarecidas na Bíblia. A gente não vai cobrar tanto uma pessoa que é nova convertida. Ela também não tem, assim, conhecimento claro, específico da Bíblia. Fala assim, pastor, eu não estou aguentando. Mas quem disse que você tem que aguentar? A base não é você, Marlene. A base não sou eu. Quem tem que aguentar é a base, é a estrutura. Vocês estão entendendo, irmãos? Você acha que também eu não gostaria de ficar isento de algumas coisas, dizer assim, olha, Senhor, me poupe disso aí, Senhor. E Ele diz ao meu coração, você fez o quê? Quem disse que você está aguentando alguma coisa? Você só está fazendo a obra. Mas quem construiu o alicerce foi eu. Eu até compreendo as pessoas dizerem isso, porque dentro da praticidade do Evangelho é uma coisa, e dentro da teoria é outra. Eu sei que às vezes, teoricamente, o nosso discurso é bonito, mas na prática que a gente vai viver, se realmente o nosso discurso está correto. Que é muito fácil, irmãos, a gente está pregando, falando, é muito bom, mas na prática a gente verdadeiramente vai dizer, o alicerce é bom, o alicerce segura. Na prática você vai dizer, eu estou alicerçado. Na prática você vai dizer, tudo bem, está tudo dando errado, tudo estranho, tudo difícil. Você vai dar um grito, não tem problema. O alicerce não pode ser destruído, amém? Você pode aplaudir o Deus eterno, não pode ser destruído. Glória a Deus.
Você acha que a gente não reclama, que a gente às vezes não se faz de coitadinho diante de Deus? A gente é humano, né? Mas aí que está, irmãos, o apóstolo Paulo chama-nos a atenção que essa obra, ela agora tem base, tem força para segurar. Nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo e ali não poderão ter desculpas, porque aquilo que foi depositado em você, por você, será cobrado. Em mim e em ti, tudo que foi depositado pelo Deus eterno, tudo, saúde, tempo, dinheiro, capacidade, disponibilidade, inteligência, sabedoria, unção, dons ministérios. Irmãos, a Bíblia diz que a nossa obra, ela vai passar pelo fogo de Deus. Não é o fogo combustão aqui, humano não, é físico, mas é o fogo dos olhos de Deus. A Bíblia diz que o Senhor irá examinar cada obra e vai ver se pegamos do fundamento para construir obra de palha, de feno, de madeira, ou se construímos de ouro, prata ou pedras preciosas. O que nós colocamos para fazer a obra de Deus nesse alicerce que é poderoso? O que nós fizemos? Aí nós encontramos aqui o despertamento da palavra, da revelação, da escatologia paulina. Ela é um apocalipse dentro de Corinto, que nos chama para a revelação de algo futuro. Isso vai acontecer quando a igreja for arrebatada e nós estivermos nos ares com o Senhor, e Ele vai dizer: olha, sejam bem-vindos de meu Pai, tudo isso aqui foi planejado, podem entrar. Logo depois desse período, será o período da entrega dos galardões. Eu não sei o que será, não tem nenhuma explicação bíblica do que se nomeia esse galardão, mas é algo de recompensa, de reconhecimento, de valor, como também será algo de pesar, de tristeza, se as nossas obras forem obras de palha, de feno ou de madeira. Mas se as nossas obras forem de ouro, de prata, de pedras preciosas, as nossas obras serão recompensadas. Recompensadas. Há recompensa para quem faz? Claro que há. Está aqui, ó. Se alguém falar, não, está aqui, meu irmão. Ser salvo é uma coisa. Ser salvo, não queremos discutir o mérito da questão. Ser salvo é certo e garantido. Agora, honra, galardão, recompensa é segundo as obras. Às vezes não entendemos, mas Deus depositou, e achamos que Deus depositou isso porque nós somos importantes. Deus depositou isso e achamos que nós não somos melhores. Deus depositou isso porque esperava a fidelidade sua. Deus depositou isso porque esperava que você pudesse atender o que Ele queria. Deus depositou isso porque estava acreditando em você. Ele não depositou porque você pode, é poderoso. Não, Ele depositou porque Ele achou que você nunca fosse infiel. A Bíblia diz, irmãos, em Coríntios, capítulo 12, que é Deus, por meio do Espírito Santo, que dá os dons e ministério para a igreja. É o Espírito Santo. Você não nasceu com esse dom, nem com esse ministério. Pastores, obreiros dessa casa, Deus é quem entrega cada um segundo o seu querer. É o que está escrito. Segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade. É Deus. Então Ele pode
pedir aquilo que é dele. E a obra do Senhor é essa, queridos irmãos. Estamos hoje nessa consagração, onde o Espírito Santo tem que tocar realmente no nosso ego, na nossa prepotência, na nossa arrogância, ou talvez na nossa inércia, na nossa imparcialidade diante da obra de Deus. O que nós estamos fazendo com a obra do Deus eterno? Você acha que você faz muito? Irmãos, eu tenho vergonha. Aí onde eu falo: Senhor, tenha misericórdia. Não é para me salvar, não. Misericórdia para mim, porque eu não posso receber o que eu mereço. Porque se a gente for receber o que a gente merece, sabe o que está reservado para nós? Se nós recebêssemos o que nós merecemos pelo pecado? Maldição, destruição, fogo eterno, inferno. É isso que nós merecemos. Está na Bíblia, irmãos. O pecado nos trouxe a maldição. O pecado nos separou de Deus. O pecado nos trouxe o castigo. O pecado anda de mãos dadas com a morte. São irmãs gêmeas, pecado e morte. Andam assim, ó, um lado para o outro. E a pessoa acha que só morte no sentido literal, mas tem a morte espiritual. Queridos de Deus, amados do Senhor, nós estamos nessa manhã nos consagrando, pedindo: Senhor, tenha misericórdia de mim. O que nós estamos fazendo com a obra de Deus? O que nós estamos fazendo? O que eu ouço de reclamação, de murmuração, o que eu ouço de pessoas que o dia está ruim, que se está sol demais, se está chuva demais, se o sapato apertou o calo, não posso ir, se é uma reclamação. O que você tem feito? Você não faz para pastor, você não faz para denominação, você não faz para a igreja. Nós estamos numa consagração, irmão. Temos que olhar e ver a nossa feiura e nos convertermos ao Deus eterno. Ninguém tem compromisso com Deus. Chega a hora que quiser na casa de Deus, sai a hora que quiser. Eu duvido aqui se tem alguém com o celular desligado. Eu duvido. Misericórdia, Senhor. Posso estar até pecando, mas eu duvido. Sabe por quê? Nós não queremos nos desligar das coisas lá de fora. Verdade seja dita, igreja. Verdade seja dita. O mundo espiritual, nós falamos, é mais importante. O mundo espiritual é o que nós queremos. Cantando. Irmão, se tiver um convite para churrascaria, para praia, para passeio, você deixa, irmão, segura aí para mim aí e sai fora. Por quê? Porque você faz a obra de Deus de qualquer maneira. Você dá para Deus o que sobra. O edifício é bom, porque o alicerce é bom, e a gente vai edificando. Daqui a pouquinho, a gente vai misturando. Em vez daquela obra ser feita com aquele sentimento, que é o sentimento valoroso, a gente começa a colocar pedra, feno e palha, material descartável na obra de Deus. Porque é muito fácil, irmãos, a gente abrir mão da obra de Deus para fazer a nossa vontade. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. Qual tem sido o material usado para edificar a obra que Cristo começou? Ele chega atrasado da igreja, sai a hora que quer, tem telefone a hora que quer, você não tem compromisso. Se tiver alguma coisa, você diz: não vou poder ir, pastora Regina, pastor Almir, fulano de tal, pastor Barnabé. E você acha que isso está auferindo a mim ou a alguém? Não, está auferindo a Deus, porque nada disso está fora do controle de Deus. O apóstolo Paulo fala bem claro: olha, é nesse momento, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, qual é Jesus. Fundamento ótimo, bom, não tem como ser destruído. Fundamento forte, pode vir tudo, fundamento não vai ser abalado. Agora vamos edificar. Aí começamos a edificar com qualquer tipo de material. A obra de Deus vai indo torta, de qualquer maneira, né? É torta dentro de casa, porque dentro de casa, como você é aqui na igreja, você também é dentro de casa. É verdade, irmãos. Se você não tem compromisso com a casa de Deus, também você não tem compromisso com a sua casa.
Se você não tem compromisso com a sua casa, você também não tem compromisso com a casa de Deus. O apóstolo Paulo fala a Timóteo: olha, aquele que não sabe cuidar da sua casa, também não pode cuidar da casa de Deus. É escrito, irmãos. Se você não tem amor com as pessoas que estão dentro da sua casa, se você não sabe falar com ternura com as pessoas que estão dentro da tua casa, você saberá falar com amor, com ternura com os irmãos aqui na igreja? Não saberá não. Não saberá, porque o que você é, você é. O que você faz, você faz. Quando você sabe que o fundamento é bom e que o material tem que ser de ouro, de pedra preciosa e de prata, sua fala em casa é diferente. O seu toque em casa é diferente. Como você recepciona as pessoas na sua casa, você vai recepcionar também as pessoas aqui na casa de Deus. Porque você está botando o verdadeiro material que edifica. Porque pedra, palha, madeira não edifica, não aguenta, não sustenta, não consegue. E a Bíblia diz: olha, vai passar pelo fogo. E aqui, irmãos, para encerrar: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Nada está passando desapercebido diante dos olhos de Deus. Nada. Deus vê tudo, sabe tudo, até os pecados em secretos, no oculto. Na verdade, o dia a declarar, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, diz o texto aí, irmão, não pastor Barnabé não, versículo 14 de 1 Coríntios, capítulo 3. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, o que é que está escrito, igreja? Isso aí. Se suportar a têmpera do fogo, o grau centígrados que será elevado, porque o fogo sai dos olhos de Deus, esse vai receber galardão. Esse vai receber galardão. O galardão não é algo só porque você é salvo. O galardão é algo porque as suas obras foram boas. Eu quero explicar um pouquinho disso. Suas obras têm sido feitas com amor verdadeiro? Ou você faz empurrado? Você faz, só Deus sabe, né? Se não xingar, né, da tua casa até a igreja, né, os irmãos e coisa e tal, porque o Senhor não aguenta, pelo amor de Deus, mande para os quintos, Senhor. Ou você vem com amor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me usa. Você faz com carinho a obra de Deus, com carinho, dá atenção, planeja antes, se prepara. Você pensa no que você vai fazer, ou não tem carinho? Em cima da hora, vai embora, ainda chega a dizer assim: Senhor, não tive tempo, mas me aceita a si mesmo. Quantas pessoas chegam e dizem isso aqui no altar, irmãos? Irmão, me perdoa porque eu não tive tempo disso, não tive tempo para aquilo, mas eu vou e Deus vai me usar. Deus vai te usar, mas isso aí é porque Ele é bom, não é por causa de você não, nem de mim. Você faz a obra de Deus com alegria? Vocês estão entendendo o material que nós colocamos para edificar a obra de Deus? É com alegria. Você vem com alegria, conta, ou chega em casa, a mulher pergunta: e aí, como é que foi? Me fala não. O que foi, mulher? Ah, não fala de igreja não. É com alegria ou com tristeza, pastor Júlio? Pastor Almir, pastora Tânia? É com alegria ou com tristeza, igreja? E às vezes a gente chega em casa, a gente espera encontrar as coisas tudo certinha. Aquilo que a gente recebeu na igreja, quando chega em casa, vai por água abaixo, porque chega lá, não tem nada arrumado do jeito que a gente esperava. Aí a sua tristeza foi só aqui dentro da igreja, sua alegria foi só dentro da igreja, melhor dizendo, foi só dentro da igreja. Sua alegria não é permanente. Você faz a obra de Deus com alegria? Seja sincero, faz mesmo? Esses dias eu estava falando com um irmão que é muito fácil a gente fazer as coisas de Deus quando tudo está dando certo.
É bom, né, irmãos? Por quem não gosta? Eu adoro, eu amo. Mas eu quero ver fazer a obra de Deus quando tudo está dando errado. E aí? É com alegria ou com tristeza, igreja? Epa, o povo está até com medo de falar, né? Esses dias eu fui em debate com o pastor Júlio. Eu falei, pastor, olha só, é 11 horas lá. O trânsito é complicado. Então vamos sair cedo. 8h30, não foi, pastor? 8h30. Com alegria. Pegamos o engarrafamento com alegria. Senhor, você tem que entender que a obra de Deus tem que ser feita com bom humor. A obra de Deus. Aí está, irmão Marcos, levita. A obra de Deus tem feito com um louvor, com temor, um louvor que aparece para os homens. O nosso louvor é para Deus ou é para os homens? É muito bonito quando a gente louva de todo o coração, de toda a alma. Quando o nosso louvor não é só uma obrigação, né? Às vezes eu converso muito com o pastor Luiz Carlos a respeito disso. O religioso, ele faz as coisas por obrigação, mas não porque tem uma intimidade com Deus. Falava aqui na quinta-feira passada a respeito da intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é espírito pessoal. E mostrei as características de um ser pessoal. E falava a respeito disso, irmãos, olha, fale com o Espírito Santo como você fala com a pessoa. Converse com o Espírito Santo como você conversa com a pessoa. E a gente pode ver quando a coisa é íntima, é natural, quando a coisa é uma formalidade. Olha, com o Espírito Santo não tem formalidade, não. Você pode falar como alguém que está pertinho de você, juntinho de você. O nosso louvor tem que ser um louvor realmente, não porque eu vim para a igreja e vai ter louvor. Irmãos, o culto sempre vai ser assim, irmão Josafá. Abertura, leitura bíblica, oração, vai vir um momento de intercessão, vai vir mensagem, vai vir um convite e encerramento. Irmãos, o culto é isso. Isso se chama liturgia. Mas o que acontece no culto é obra do Espírito Santo, amém? Você pode aplaudir o Senhor. Aí é obra do Espírito Santo. Nós não discutimos isso. Isso aí não. Obra do Espírito Santo. Queridos irmãos, quando nós estamos edificando esse edifício, que a base é Cristo, a nossa obra tem que ser feita com amor, com carinho, com alegria. O nosso louvor tem que ser um louvor de coração. Nosso Deus tem dado dons a cada um de nós. Use o seu dom com humildade. Use o seu dom para que o outro seja abençoado, não para que você seja engrandecido. Isso é obra de prata, de ouro e de pedras preciosas. A Bíblia diz, a oração com fé é a oração humilde. É a oração humilde. Irmãos, Deus não atende ao arrogante. Deus não atende. Deus atende aquele que é humilde. Tiago 4,6 diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Qual o material que tu tens usado para edificar a obra de Deus? Eu não estou falando aqui de cargo na igreja não, tá, irmãos? Tem pessoas que confundem isso com cargo na igreja. E nós somos obrigados, vamos fazer aqui dia 12, né, eleição de dezembro. Eleição, não estou falando disso não, cada um aqui tem um dom espiritual e tem que ministrar o seu dom espiritual para serviço do Rei Jesus. Isso aí é sua obrigação diante do Deus Todo-Poderoso. O que você tem feito com o seu dom? O que você tem feito? A sua obra tem sido de ouro, de prata, de pedra, que edifica, tem sido feita com amor, tem sido feita com prazer. A sua pregação tem sido com amor. Quando você vem aqui fazer a obra de Deus na intercessão, você faz com amor. Quando você fica na portaria, você faz com amor. Quando você vai evangelizar, quando você vai para a rua, quando você vai fazer o ministério do Senhor, você faz com amor. É com amor. A Bíblia diz que toda obra que não tenha esse quilate de valor, essa consistência, ela vai ser queimada. Ela é queimada. Se ela for de feno, palha, madeira, ela não é resistente comparada ao ouro, à prata
e a pedra preciosa. Por isso Paulo diz, irmãos, esse é um sermão de consciência. Paulo está dizendo, irmãos, todos nós havemos de comparecer ao tribunal de Cristo. Então, que as nossas obras sejam reconhecidas. Faça o teu melhor, dê o teu melhor. Faça e de coração. Faça porque você está fazendo para o Deus da sua vida, daquele que te livrou do inferno, daquele que te livrou do lago de fogo, daquele que não te pune pelo que você merece. Faça, mas faça por amor, faça com ternura. Nessa manhã, esse deve ser o sentido desse culto que a gente faz uma vez por mês, aos sábados. Nós precisamos sentir, irmãos, dentro de nós o peso e a responsabilidade. Por que precisamos nos consagrar? Por que precisamos dizer, Senhor, menos de mim, mais de Ti. Menos de mim, mais de Ti, Senhor. Esses dias eu estava conversando e a gente percebe, irmãos, como as pessoas têm facilidade de se desculparem. As pessoas têm facilidade nisso. E vou dizer para vocês que as pessoas projetam aquilo que elas não são, ou os defeitos que elas têm nos outros. Muito fácil. Feio é o outro, ruim é o outro, complicado é o outro, aquele lá que não presta, faladeiro, fofoqueiro. Na verdade, não consegue enxergar, porque quando fica falando do outro assim, porque é ele mesmo que é o fofoqueiro, é ele mesmo que é o errado. Pode ter certeza, batata. Porque quando nós achamos defeito nos outros, nós aprendemos a falar com amor, a cuidar com amor. A gente vê qualidade. A gente sabe entender muito bem como é o ser humano. Eu sei que vocês aqui, tem bem perto de vocês alguém que tenha defeito, mas procure enxergar as virtudes, as qualidades. E se for tratado o defeito, trate com amor. Trate com amor. Porque também isso é a obra que Deus te deu. E as pessoas têm facilidade. E eu perguntei a essa pessoa, mas você não crê que o problema talvez não seja os outros? Eu não falei que era ela. Eu perguntei, mas você não vê que o problema talvez não seja os outros? Aí ela ficou com aquela cara. Irmão, que as suas obras, que o seu trabalho seja para edificação com o material de Deus. Que seja ouro, prata, pedra preciosa. É a qualidade daquilo que você oferta, é a qualidade daquilo que você direciona, é a forma como você se relaciona com as coisas, é aquilo que você está entregando. Veja como é importante você edificar com material, que quando chegar diante de Deus, que coisa maravilhosa. Alguém me perguntou, pastor, o senhor imagina do que seja isso? Foi uma pergunta, muito tempo atrás me fizeram essa pergunta, não sei se foi aqui na igreja. Eu falei, irmãos, eu imagino. Eu não penso nada assim que Deus vai dar, como alguns pensam, né? Carro, casa. Nada disso, irmãos. Mas eu imagino Deus chamando assim, Cristina. Que galardão bonito, olha. Eu vi a tua luta, Cristina, mas também vi a sua fidelidade, o seu amor. Eu acredito, irmãos, que vai ser muito triste para aquele que chegar com as obras. Senhor, aqui estão as obras que eu fiz. Pedra, feno e palha. Aí o fogo de Deus, os olhos de Deus vai ver que foi feito com orgulho, com arrogância, de qualquer maneira, foi de qualquer jeito. Deus falou, ó, essas tuas obras aí, elas não foram aprovadas não. Puxa, já pensou? Essas tuas obras não foram aprovadas. Você está salvo. Mas só o falar de Deus, né, vai ser muito complicado, né? Um recebe elogio e o outro recebe aquilo que merece. Vai ser muito triste assim, em relação, não que haja um mal aí, mas você poderia ter feito melhor. É isso que a Bíblia diz. Às vezes eu sou taxado de bobo. O que pessoas me chamam de bobo? Você é bobo. Aí eu olho para a vida dessas pessoas.
Mas também chamaram José de bobo, né? José foi chamado de bobo. Não tem preocupação com isso não, se as pessoas chamam de bobo. No linguajar aí do mundo não tem problema não. Deus conhece as tuas obras, é isso que importa. Deus sabe quem você é, irmã Eliane. Isso que importa. Vocês estão entendendo, igreja? É a qualidade daquilo que nós estamos ofertando. Quando você tem de verdade dentro de você aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer. Irmãos, digo para vocês, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Não pensa que você é fraco, não. Não pensa que você é fraco, não, porque você é forte, porque o alicerce aguenta. Vão tentar te pisar, vão tentar. Aí você vai lembrar do alicerce. Não tem jeito, o alicerce é forte. Eu não posso ser destruído. Ninguém pode destruir aquele que está em Cristo Jesus. A Bíblia fala, somos mais do que vem. Isso tem uma aplicação romana aí importante, tá? Mas fica para outra hora. Deus abençoe.